Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Sejam muito bem-vindos. Dentro da série de avaliações do ano e de lançamento das perspectivas de 2019, o Pampa Debates recebe com muito prazer hoje o presidente da FEComércio, Luiz Carlos Bon. Reeleito em maio deste ano, seu mandato irá até 2022. Nascido em São Sebastião do Caí, Luiz Carlos Bon é bacharel em Ciências Contábeis, possui empresas nos ramos de contabilidade, imobiliário e varejo. A FEComércio do Rio Grande do Sul conta com 109 sindicatos e opera com representatividade na defesa dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Promove o desenvolvimento de 546 mil estabelecimentos responsáveis por aproximadamente 1.500.000 empregos formais no Estado. Senhor presidente, seja muito bem-vindo. Nós ficamos muito gratos por ter aceito o nosso convite. E começamos por um balanço de 2018, o ano que se encerra. Ficou dentro da sua expectativa, aquém ou além? Boa tarde, Armando Bordi. Boa tarde. Boa tarde ou boa noite, não sei ainda como está essa altura do dia. Dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, a cada ano que fazemos este balanço. Agradeço a possibilidade de estar aqui expondo a nossa visão do setor terciário, este que foi citado, da nossa representatividade e representação, tamanho número de empresas e de empregos que representamos. Acrescento que este número de empresas e emprego representa 50% do PIB do Rio Grande do Sul do setor privado. Não está incluído o setor público. Comércio de bens, serviços e turismo. Indo direto ao tema do balanço do ano, este ano foi um ano bastante atípico e diferente em várias coisas. Foi um ano que tivemos Copa do Mundo, a gente nem lembra mais, mas tivemos. Era uma expectativa, como será uma Copa na Rússia, né? Isso tomou boa parte da agenda das pessoas, parou os negócios. O cartão de crédito mediu que no horário dos jogos as operações foram a zero. Então houve talvez algumas operações sem cartão de crédito, mas com cartão de crédito naquele momento do jogo o comércio foi a zero. Depois tivemos todo o episódio, nós tivemos também a greve, que nos prejudicou bastante. A expectativa de crescimento do PIB esse ano era de 2,5%, por aí, já estaríamos satisfeitos com isso. A greve dos caminhoneiros nos tirou 1,3% de crescimento do PIB. O que nos resta, ainda não saiu oficialmente, mas nós fazemos aí uma avaliação de que ficará com 1,2%, 1,35% no máximo. É uma pena, é um PIB pequeno, anêmico, vamos dizer assim, no seu crescimento. E tivemos as eleições. E as eleições foram o grande paradigma, mudança de paradigma, mudança de posicionamento da população brasileira em sua decisão. Um candidato que não imaginávamos jamais ter chegado à eleição. No começo era até meio complicado se aproximar dele, um homem que não é politicamente correto, um homem que não fala o que a gente gosta de ouvir. Mas, enfim, a população escolheu e também tivemos as eleições aqui no Rio Grande do Sul, que também foram no primeiro momento, mas foram muito mais tranquilas, diria eu, do que as eleições a nível de governo federal. A escolha do presidente eleito
que ontem foi diplomado, que antes da semana foi diplomado, ele representa uma escolha da população para um outro viés econômico e um outro viés social. Esse que eu acredito o fato de um candidato com um perfil que ele tinha, que ele tem, ter sido escolhido. Temos que respeitar, sim, a população, sua decisão tranquila. Alguns dizem que nós aceitamos como processo democrático porque os que apoiaram ele estão satisfeitos com o resultado das eleições. Mas eu acredito que o processo foi democrático, não há dúvida. Ele foi escolhido pela maioria da população e tem toda a legitimidade neste momento. Estive visitando o Congresso Nacional e o que eu ouço lá, né? Ele tem o crédito dos votos da eleição por meio ano e até um ano, né? Então ele tem condições de fazer mudanças bem significativas. Posso dizer que a sua composição de ministérios e auxiliares até este momento surpreendeu, né? Uma pessoa em que pese às vezes o seu ímpeto, o seu jeito de falar, tem demonstrado recuo, às vezes, em posições que não são aceitas, tem aceito revisar posições, né? Então, nós temos, sim, grande esperança para o próximo ano. Mas ainda voltando ao ano, eu acho que o que mais pode se dizer de significativo em relação a esse ano foi esses episódios que a gente teve muita incerteza. Todas as nossas pesquisas, avaliações e resultados das nossas análises econômicas sempre levavam a uma insegurança da nossa população por 3 fatores. Um deles era, nós podíamos dizer que a nossa economia estava marcada por 3 coisas: por fragilidade, por fraqueza e por demora no seu crescimento. Em parte porque o Estado, a queda do PIB que nós tivemos por 8 períodos, 8 trimestres, aliás, a gente caiu negativamente, que chegou a acumular 10 pontos percentuais no seu acumulado. 3,5 mais 3,5 representa 10 pontos. Então, isso frustrou muito as nossas expectativas para 2018. Mesmo assim, a gente pode terminar o ano dizendo que já recuperamos desses 10, 5, nós estamos 5% abaixo de 2014, nós caímos ao nível de 2014, já estamos 5% próximo de 2014 e o nível de emprego já subiu 400 mil empregos de 1 milhão e 300 mil, de 13 milhões aqui no Rio Grande do Sul, 400 mil. Então, já está, embora devagar, mas a economia está reagindo, o que não é só cíclico. É também já uma reação ao que a gente pode dizer assim, o mercado comprou as eleições. O mercado aceitou o resultado das eleições. Está aí o câmbio que mostra isso, está aí a Bolsa de Valores que mostra isso, está aí a taxa de juros que mostra isso. Então, esta avaliação que faço de 2018 é de que, mesmo com a expectativa de termos um resultado melhor, ele não tendo alcançado esse resultado que esperávamos, nós não estamos, a crise passou. Esta é a frase que eu deixo. A crise está encerrada, nós temos que agora recuperar e podemos recuperar. Temos tudo para recuperar a economia. O senhor referiu a volta, o retorno à circunstância de abertura de empregos, e eu acrescento, para que nós possamos fechar esta avaliação do ano, o índice de preço ao consumidor ampliado, medido pelo IBGE, alcançou o menor nível, menos 0,21% para os meses de novembro desde 94. A Bolsa de Valores, com sucessivas altas, se encontrou
encostou no patamar histórico de 90 mil pontos, crescimento dos investimentos externos, 10 bilhões e 400 milhões de dólares em outubro, com tendência de aumento. O senhor acredita isso ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Desenvolvimento Econômico do governo Temer? Como é que o senhor avalia este final de governo Temer, que foi um mandato tampão? O governo Temer tinha tudo para dar certo. Começou bem, tínhamos uma expectativa, não sabíamos quem era realmente Temer, até aquele episódio da gravação, né? Fatídica noite lá. E aí ele entrou como se diz, o governo caiu, lamentavelmente. Mas algumas medidas que ele tomou, em que pese todo esse peso político negativo que sofreu e que, evidente, não se pode desculpá-lo por estar fazendo um bom governo. Mas tem que reconhecer que ele, com toda esta carga negativa que caiu sobre ele, conseguiu aprovar algumas coisas que nós consideramos positivas. Esses fatos econômicos todos que o senhor narrou. Nós tivemos uma reforma trabalhista que foi muito positiva para o crescimento do emprego e para a administração das reclamatórias, sem tirar direito do trabalhador, discutido com a sociedade. Tivemos uma reforma, tivemos uma lei de responsabilidade fiscal que limita os gastos do governo à inflação do ano anterior. E tivemos também aí a quase aprovação da reforma da Previdência, que é essencial que aconteça, sob pena de que o país não receberá investimento externo. Esses valores que já ingressaram aí são um começo, a ponta de um iceberg enorme que poderá ingressar. Esse país tem tudo para receber grandes investimentos externos. Nós temos riquezas naturais, temos extensão territorial, nós temos uma população dócil, trabalhadora, pacífica, né? E com reformas estruturais que deem segurança para os investidores, nós vamos crescer. Então, eu diria assim que o governo Temer tem seus pecados pelo que fez, mas tem suas virtudes também pelo que conseguiu fazer. Muita coisa boa. O senhor referiu a lei de responsabilidade fiscal, que limita gastos, mas o levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo recentemente mostrou que 11 governadores deixam seus estados sem caixa para cobrir as despesas por eles realizadas. E a prática de deixar os cofres raspados, ela é vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal do ano 2000. E é criminalizada. O Código Penal prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos. Mas, como nós estamos verificando, não vai acontecer nada. Vejam que, dentre esses 11 estados, estão Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Minas, Pernambuco, Rio de Janeiro. Então, eu achei até surpreendente uma declaração feita pela secretária executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi. Ela perguntou o que está acontecendo com os órgãos de controle, quem se beneficia com esse processo, não há controle externo dos tribunais de contas. O que diremos nós, que pagamos impostos, sustentamos a máquina e não temos nem num nível razoável a contraprestação de serviços? Será que a sociedade não ficou muito afastada desse processo de gastos públicos excessivos? Pois olha só, aqui no estado mesmo, e entre todos esses citados, há uma maquiagem, é uma das coisas que precisam ser corrigidas pelo governador eleito aqui. A contabilidade do estado, ela está maquiada na questão dos gastos com o pessoal, né? Essa maquiagem tem que acabar, é uma das 5 coisas que eu proponho ao novo governador, né? Porque nós já estamos gastando 75% da receita de tributos, do tributo principal do governo, que é o ICMS, com folha de pagamento. E desses 75%, 54% são inativos. Ou seja, nós, cidadãos todos, estamos pagando tributos para pagar pessoas que já não estão mais servindo à população. E isto não é bom, nós temos que mudar isso. Claro que é um direito dos que trabalharam, contribuíram abaixo do que
poderia contribuir para obter a aposentadoria integral, mas não existe um fundo para tal. Como em todos os países desenvolvidos, examine Alemanha, Japão, França, Itália, Estados Unidos, Canadá, os governos têm fundos para sustentar a aposentadoria integral, mas com uma previsão. Isso é o básico, o elementar. E esses fundos nunca surgiram. Mas aí que nós tocamos num ponto nevrálgico do que precisa ser feito por esses estados. O Estado tem que prestar serviços públicos, ou seja, educação, segurança, saúde e aquelas coisas que a iniciativa privada não sabe fazer, não pode fazer. Eu aí cito a polícia, é a justiça, é o Ministério Público, é a Defensoria Pública, são funções de Estado, é o fiscal, os fiscais. As demais coisas o Estado tem que se retirar, ele tem que deixar a iniciativa fazer o que ela faz melhor. Né? Não há sentido do Estado ser dono de uma companhia geradora de energia, de uma companhia de gás, de uma companhia de mineração, né? Até de um banco. Vou tocar nesse assunto. Vamos tratar do banco. Complicado. Né? Mas eu toco nesse assunto para que a gente possa discuti-lo com transparência. Né? Eu lhe digo, meu caro Burro, não tenho nada contra o banco. Sou correntista do banco. Sou muito bem tratado pelos funcionários que me atendem no banco. Né? Mas a minha preocupação nessa questão do banco, do Estado, é o regime de recuperação fiscal. O Rio Grande do Sul se encontra como uma empresa que antigamente se chamava de concordata, agora se chama de recuperação judicial. Quem é que dita a norma de aceitação da recuperação? É o credor, são os credores. Né? O que nós temos hoje no Rio Grande do Sul? Uma liminar do governo federal, a pedido do governador Sartori, muito bem feita para aliviar e repensar-se essa coisa de regime de recuperação fiscal. E aí estamos há 18 meses sem pagar a dívida. E há pouco tempo se ouve do Tesouro Nacional, pessoas técnicas responsáveis, como o senhor citou, Ana Paula Vescovi, dizendo assim, não, as garantias que nós queremos são mais do que essas. Né? Então, quando eu falo disso, eu quero dar ao Estado, ao governo, a possibilidade de se discutir isso. Porque é fato que o governo, o Sartori, só ficou sabendo deste pedido há 33 dias da eleição. Eu até entendo que não era hora de se discutir isso. Estava-se em plena eleição. Mas é hora de nós discutirmos agora, porque não ouço dizer o que se fará com esta garantia pedida. Afinal, vamos atender isso? Não vai ser preciso atender isso? Então, eu estou muito mais preocupado em manter o regime de recuperação fiscal, que se nós não o mantivermos, veja, sem pagar 280 milhões por o governo federal a cada mês, nós já não estamos pagando os funcionários em dia. Está errado. Agora, imagina se nós voltarmos a pagar isso. Né? Então, é o caos mesmo, e eu não quero o caos. Eu tenho essa discussão transparente, sem nenhum viés aí de problema com o banco, gosto dele, amo o Banrisul, acho que agora, quando falei isso, não foi para falar, para agradar as pessoas, foi realmente para trazer os assuntos difíceis à discussão como é esse. Sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender. Experimente as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. O Cremers informa, o atraso no repasse de recursos do governo para os hospitais públicos gera sério prejuízo à qualidade do atendimento médico. A situação da saúde no estado se agrava a cada dia. É mais um caso em que os médicos se desdobram para atender dignamente a população. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam até sua taça.
Através do minucioso trabalho da Vinhos do Mundo, que importa de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio 1135 e na Lípio César 203. É tempo de relaxar e é por isso que a Unicred vai cooperar para você e para que sua família aproveitem as férias no maior clima de tranquilidade. Pensando nisso, oferecemos um parcelamento especial para o seu IPTU e IPVA. Você paga em até 12 vezes e aproveita as condições super atrativas e se preocupa apenas em aproveitar o verão curtindo-o. Agora fale com o seu gerente Unicred e leve mais prosperidade para o seu dia a dia. Presidente da FEComércio, o senhor Luiz Carlos Bon, e me agradou muito uma declaração do futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes, quando ele disse que a reforma tributária desta vez sai, começando pela simplificação, do que hoje, reconhecidamente, é um dos sistemas mais complicados do mundo. Entre taxas, contribuições e impostos, são 80 tributos. O senhor acha, o senhor que conhece, o senhor conhece bem os bastidores, os meandros, o senhor é muito bem quisto pelos parlamentares, porque o senhor transita muito em Brasília. O senhor acha que dessa vez haverá sensibilidade dos congressistas, desse novo Congresso, para começar a aprovar a reforma tributária? Olha, eu espero que sim. E é esse viés que a FEComércio trabalha. Não na redução nem aumento da carga tributária. A reforma tributária deve ter efeito neutro sobre a carga tributária. Ou seja, nós não queremos pagar menos, mas também não queremos pagar mais. Seria uma inconsequência exigir, tirar de dinheiro do governo. Já não consegue se manter assim, imagina se a gente vai reduzir o tamanho da quantidade de imposto que se paga. Porém, esta reforma proposta e o que está lá no Congresso como esqueleto é o que foi proposto pelo deputado que agora não se reelegeu, que é do Paraná, e é no sentido da simplificação. Impostos que tenham a mesma base seriam unificados. Imposto de renda, contribuição social tem a mesma base, PIS e COFINS tem a mesma base, só aí reduziríamos a burocracia bastante. Isso, na economia interna das empresas, pesa muito. Sem dúvida. O senhor que é exímio contador. 2.000 horas e ao contribuinte é dada toda a obrigação, ao Estado nenhuma. O Estado tem o direito de, há 5 anos depois, revisar, você cometeu um erro aqui, você cometeu um erro ali, e neste, que eu digo que a nossa legislação tributária brasileira, ela é uma favela cheia de puxadinhos. Quando a gente for pedir não peça um parecer, se você tiver dúvida sobre tributos, para 2 consultores, que vocês vão ter opinião diferente. 3 opiniões diferentes. Vai ter 2 opiniões diferentes. É bem complexo. Então, essa simplificação é tudo que se quer. Embora eu ache que seja bastante difícil de se implementar pelo seguinte. Por que nós temos hoje... O imposto de renda era 25%. Aí Fernando Henrique disse, não, o imposto de renda vai ser 15%, e vamos criar a contribuição social sobre o lucro de 9%. Vai baixar para 24%. É lei do engano. O que aconteceu? Criou um adicional de imposto de renda de 10%, de tudo que passasse de 20 mil reais no mês, período de apuração, né? E passou a não distribuir com os estados os 9% da contribuição social. Então, uma maneira de ficar... Porque, é claro, quando houve, eu não estou aqui culpando Fernando Henrique. Fernando Henrique, quando fez, os governos se financiaram sistematicamente com vários mecanismos. E um deles era a inflação. Parada a inflação com o Plano Real, faltou 8% na arrecadação do governo federal. Uma vez, números com números, não fechou mais. Ele aumentou 8 pontos. Ele, no primeiro governo Lula, aumentaram 8% na carga tributária. Até ali a gente vinha com 26, 27, passando para 33, 34, que nós estamos até hoje, né? Agora, como fazer essa redistribuição, tendo em conta que o imposto de renda volta a ser agregado
o PIS e o COFINS numa só alíquota, num só tributo, como que vai ser a distribuição para estados e municípios? Isso é complexo. Dizem que já tem a forma, né? Mas é isso que a gente quer. Realmente caminha nesse caminho, a redução da burocracia, também PIS e COFINS não tem sentido que eles sejam com essa complexidade, cumulativo, não cumulativo, desoneração da folha, um pode, outro não pode. Tem realmente muita coisa para mudar. E principalmente nas obrigações acessórias exigidas pela Fazenda Nacional. Cada vez se impõe mais obrigações e cá entre nós, eu não estou aqui para criticar o grande e poderoso leão, que todos nós respeitamos, e um país que preza deve sim ter como um dos seus guardiães a Receita Federal. Mas o site da Receita Federal, nós temos o melhor computador do mundo, ou maior, ao menos que eu sei, para a Receita Federal. Está espalhado por Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Cada capital tem uma perna dele, de tão poderoso que ele é. Só que o site que deveria funcionar para a gente poder fazer as coisas online não funciona e as repartições vão diminuindo a cada pouco. E nós queremos, sim, não ter repartições físicas, porque custam caras, mas que o site funcione. É um apelo que eu faço às grandes autoridades da Receita Federal que cuide melhor. E ainda funciona em DOS, por incrível que pareça. Com o maior computador do mundo, ainda funciona, que eu soube há poucos dias, fiquei muito surpreso, se não é verdade, estou falando uma verdade aqui, mas soube que o site da Fazenda da Receita Federal funciona em DOS. Então, nós queremos uma simplificação dessas normas, dessas obrigações, tantas obrigações acessórias ao contribuinte. A cada pouco é apresentado mais uma obrigação, e se você não fizer, você tem multa cumulativa por mês. E são coisas que encarecem. Não é só o tributo que nós pagamos, mas sim esse custo enorme de administrar o sistema brasileiro de tributário. Eu conheço empresas multinacionais que apuram online no mundo a sua contabilidade, mas não apuram tributos no Brasil. Terceirizam com contadores brasileiros, porque é muito complexo. E isso não é bom. É caro. Você tem que simplificar isso. A nova proposta que tem lá simplifica muita coisa. Tomara que a equipe do Paulo Guedes se atente para isso. Profissionais competentes tem lá, né? Espero que não aumente a carga. Eu vi aqui hoje uma informação das propostas do atual governo para aumentar a receita. É tudo que nós não aceitamos, é aumento da receita tributária. Não pode, né? Ela tem que ficar, como eu disse, em nível de carga tributária neutra. Não aumenta nem diminui. Presidente, o senhor fez até agora uma análise profunda, lúcida, sobre o quadro nacional. Vamos aterrissar no Rio Grande do Sul. Mas antes, o quadro Saúde, com o doutor Gilberto Schwartzman. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a uma de cada 2 mortes. Vale a pena. Muito obrigado, doutor Gilberto Schwartzman. Nós estamos
tendo o prazer no Pampa Debates de entrevistar o presidente da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, o senhor Luiz Carlos Bon. O senhor fez uma análise profunda, lúcida sobre o quadro nacional. Vamos agora aterrissar no Rio Grande do Sul. Há um desenho já do novo secretariado que envolve a acoplagem do turismo ao desenvolvimento econômico. Atualmente, no governo Sartori, a secretaria é da Cultura, do Esporte e do Turismo. Esporte e cultura ficam à parte, o turismo se incorpora ao desenvolvimento econômico. O senhor acha que foi uma boa decisão do futuro governador Eduardo Leite? Olha, toda redução de secretarias é economia. Não entro, acredito que esta decisão, ele tem suas razões para tê-la feito, mas se fez aí já uma aglutinação, já deu um passo bom. Desculpa, mas além da aglutinação, ele acha que o turismo tem que ser visto como fonte de emprego, de receita, e isso representa o desenvolvimento econômico. Sem dúvida. É o princípio. Nós representamos o turismo, temos aqui, nós criamos uma rede de turismo do Estado, nós temos vários pontos do Estado. O Estado é muito visitado, tanto na região de Gramado, Canela, como a Serra Gaúcha, como o Pampa, como as Missões, né? A fonte de turismo, sim, o Brasil ainda não é no Brasil ainda não é uma das maiores fontes de receita o turismo, mas penso que é uma fonte de desenvolvimento econômico, não há dúvida. Nós teríamos que ter aqui no Estado, é uma pena, todos os estados têm, eu sei que é um esforço da Prefeitura, mas não vejo ainda muito concreto nisso, em termos aqui um grande centro de eventos, para eventos grandes, como que reúnam 10 mil pessoas e coisas desse gênero, né? Mas, enfim, as nossas belezas naturais, as nossas oportunidades de turismo, de negócios que tem aqui no Rio Grande do Sul é potencialmente grande. Então, acredito que é sim desenvolvimento, não há dúvida, não tenho dúvida disso, de que o turismo é uma maneira. Agora, precisamos ter também, porque os turistas não vêm ao Brasil, principalmente, né? O Brasil está freado em turistas, né? O maior produto da Espanha é turismo, né? O Brasil está freado por causa da questão da segurança. O Rio de Janeiro, que recebeu o maior número de turistas, não está recebendo mais. Então, é evidente que é importante, mas nós temos que também dar condições para os turistas externos e os turistas internos virem para cá. Eu concordo, sim. Dentro dessa questão do desenvolvimento, é super importante o turismo. E a sua expectativa em relação ao novo governo, à nova Assembleia Legislativa? Olha, ao novo governo tenho grandes expectativas. É um jovem, né, que usa ferramentas de gestão eu conheci na gestão da Prefeitura de Pelotas, estive no seu gabinete lá, um prédio antigo, histórico, mas lá estava uma televisão, sei lá quantas polegadas, mostrando todos os planos, os projetos estratégicos, as metas, os objetivos, e ele sabe governar com gestão. E colocou agora um secretário especializado nisso. O secretário Gastal vem do Movimento Brasil Competitivo, do MBC, que vai monitorar isso. Então, tenho muita esperança de que ele faça uma gestão moderna e qualificada. Não quer dizer que o governador Sartori não o fez. O governador Sartori não avançou em algumas coisas pela dificuldade que o senhor falou agora, a expectativa da Assembleia, né? A Assembleia está muito mais possível de se fazer mudanças agora. Houve uma redução da oposição, né? Partidos que ele está conseguindo aglutinar. Então, há possibilidade, basta ter coragem. E eu ouvi, ainda como candidato, lá em visita ao meu gabinete na FEComércio, e eles conhecem os problemas do Estado. Não precisa falar para ele.
Ele sabe. E quando eu perguntei com que velocidade ele faria, ele disse, me cobra se eu não fizer isso no primeiro semestre ou nos primeiros 100 dias. Bom, isso é uma boa notícia. Agora, precisa tomar medidas, como a gente já falou. Ele tem que congelar a folha de salários dos 3 poderes por 4 anos. Porque, e quando eu falo isso, às vezes as pessoas não conseguem entender. As pessoas acham que o salário que se dá para as pessoas, ela provoca a venda. Não. O salário é uma consequência da produtividade. Você só pode dar maior salário para alguém quando ela tem maior produtividade. O que é produtividade? Produtividade é produzir mais com menos ou com a mesma quantidade. Dar aumento por dar aumento, então a gente poderia simplesmente dar um canetaço e dobrar o salário de todo mundo e estaria todo mundo muito feliz. Mas de onde vai sair o dinheiro? Sai dinheiro, sai da produtividade. É assim que a iniciativa privada consegue pagar melhor as pessoas, né? E isso é que nós entendemos. Tem que também dar um tratamento isonômico nos 3 poderes. Não tem sentido, aí tem a PEC dos duodécimos. Não tem sentido que as pessoas, os servidores do Executivo não recebam, e os demais poderes recebem como se fosse a origem do recurso de outra fonte. Não, a origem dos recursos é a mesma, o aperto é para todos. Eu entendo que sim, todos devem ter a autonomia de cada poder, na minha Constituição, está lá na Constituição, eu entendo, mas isso é uma coisa que eu contesto. A autonomia se extingue à sua ação como poder, mas a autonomia financeira é que distorce essa questão. Quer dizer, você vai passar aquilo que efetivamente arrecadou e não o que está previsto no orçamento. Também precisa fazer as privatizações que eu já falei, né? E precisa equiparar os funcionários do Rio Grande do Sul ao que estão os funcionários públicos federais, que o governo federal já fez isso há muito tempo. Não tem mais licença-prêmio, não tem mais quinquênio, triênio, essas coisas que são tudo penduricos que vão aumentando a incorporação de vantagens quando passa a ocupar um cargo maior, se aposenta com aquilo. Então, essas coisas têm que ser tiradas, dói, mas tem que tirar. E, em último lugar, é parar com essa coisa que nós já nos referimos antes, a maquiagem da nossa contabilidade, que tem que mostrar que, de fato, nós estamos passando a lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos gastando 75%, e esse é um dos impasses do regime de recuperação fiscal, que nós estamos gastando 75% e sempre gastamos só 70%. Né? Não é assim. Então, essas coisas precisam ser feitas, são duras, o governador conhece isso, o governador eleito conhece isso, e está ciente de que precisa fazer. E ambiente para fazê-lo na Assembleia, eu acredito que ele tem. A oposição reduziu bastante, né? E para fazer mudanças difíceis, e tem que fazer logo. Como diz o nosso grande guru, né? O Maquiavel, que não era maquiavélico, né? Maldade se faz toda de uma vez, bondade Senhor Luiz Carlos Bon, presidente da FEComércio, o futuro governador surpreendeu a alguns escolhendo um secretário estadual da Fazenda, que veio de fora, ele é um técnico do quadro do BNDES, e uma secretária do Planejamento, que é funcionária do Senado, que veio para o Rio Grande do Sul. Portanto, não são integrados à corporação. O senhor acha que isso ajuda ou não ajuda? Ajuda. Ajuda porque é difícil vencer a corporação. A corporação não tira a razão dela, mas ela se protege, né? Funcionários, ainda mais que a vantagem que tem esses funcionários, eles vão receber mais do que a secretaria, eles vão receber pelos seus respectivos órgãos, onde eles serão cedidos, né? Receberão em dia e receberão mais do que se os secretários fossem nomeados aqui. E precisa sim haver uma intervenção, uma interferência nas corporações, porque elas se autoprotegem muito. Eu digo muitas vezes que nós elegemos o governante, mas esse não governa as corporações. Isso precisa acontecer. Senhor Luiz Carlos Bon, vamos agora falar um pouco mais sobre o setor. E eu lhe pergunto, com o desenvolvimento tecnológico avançado, informática, surgiram as lojas virtuais. Como é que a FEComércio vê este novo ramo de atividade que está, inclusive, perturbando a atividade de setores tradicionais? Burdi, nós vemos como uma oportunidade.
nós estamos preparados, nós estamos ensinando, nós estamos disponibilizando aos comerciantes a oportunidade de usar essas ferramentas virtuais. Nós temos um produto chamado naslojas.com, que é uma vitrine virtual, né? Quando eu comecei a viajar o Estado conhecendo os empresários, os sindicatos, eu vi que a preocupação deles era um pavor com essa questão. Nós vamos todos ser engolidos pela internet, nós vamos deixar de vender. O que a gente fez? Em seguida procurou ferramentas para isso, soluções tecnológicas para isso. E a FEComércio já disponibiliza isso a custo barato, com segurança, com players que nós já tínhamos até como parceiros de negócio. Então, nós estamos preparados para isso. E agora, o que aconteceu? Logo em seguida que a gente disponibilizou, a preocupação ficou, então, guardada. Não, então deixa na prateleira lá, que no momento que eu precisar, eu vou usar. Não tenho mais preocupação, então isso é uma coisa que dá para superar, ok, que bom que a FEComércio preparou isso para nós, só que não funciona assim não. A gente tem que começar a aprender, porque isso não é uma coisa que se aprende do dia para a noite. Quem primeiro começa nisso, primeiro vai usar isso com mais desenvoltura. Então é isso que nós estamos pregando. Use essa ferramenta, nós estamos preparados, o mundo ficará os jovens cada vez mais vão comprar, e não quer dizer que vai desaparecer a loja virtual, não. As pessoas vão olhar, a loja virtual, por exemplo, você coloca até 50 produtos sem custo nenhum. Vou repetir, sem custo nenhum, numa plataforma que a gente desenvolveu, né? E as pessoas podem ir olhar. A loja aqui da minha cidade tem tais coisas. Eu vou lá agora fisicamente comprar, porque essa vitrine virtual não é uma plataforma de venda, é uma exposição do produto, mas sem custo nenhum para o empresário, para ele ir aprendendo. No segundo momento, ele faz, então, uma migração para um programa de efetivamente venda. E isso precisa aprender, precisa ter uma pessoa treinada, mas é um caminho sem volta e nós estamos preparados para disponibilizar para os empresários isso. Presidente, bom, o senhor referiu roteiros que o senhor realizou no interior e me chamou muito a atenção o programa, a importância do seu voto. Foi o motivo do Giro esse ano. Isto. Nós temos um evento chamado Giro pelo Rio Grande, que acontece de 5 a 6 eventos por ano, e cada ano tem um tema, né? E o tema deste ano, a gente sempre foca naquilo que no ano é importante, e era importante as eleições. Então, o motivo do evento de 2018, do Giro pelo Rio Grande, foi a importância do voto, onde nós pregamos todas estas questões que, felizmente, aconteceram na eleição. Você tem que votar conscientemente, não por partido, mas naquele candidato que tem essas ideias reformadoras que nós pregamos e que estão acontecendo e que nós continuaremos pregando. E nós vamos continuar pregando isso pelo Estado afora, essas reformas que nós pregamos, nós vamos continuar pregando. É uma verdadeira, eu uso a palavra pregando porque é uma pregação. Eu digo assim, por mais que a tecla do não aumento de tributos possa desafinar, mas eu não vou deixar de bater nela, né? Nós não podemos pensar em desistir dessas nossas ideias, por mais que elas possam, às vezes, parecer um pouco esdrúxulas, um pouco avançadas, um pouco em desalinho com o que as pessoas pensam. Presidente, bom, o cartão de visitas de uma empresa, de um estabelecimento comercial, de uma empresa de serviços, o primeiro contato muitas vezes é feito com a telefonista, com a pessoa da portaria, os atendentes, com vistas à qualificação da mão de obra. O que a FEComércio tem feito? Tem feito muito. Nos resuma aqui. Gostei dessa pergunta. É que nós temos aqui o SENAC, que é um dos... o sistema funciona assim. O presidente da federação, a Federação do Comércio de cada estado, assim como a Federação da Indústria tem na parte do SENAI e do SESI, tem a presidência do SESC e do SENAC. O SENAC tem por missão a formação profissional.
seja ela de nível técnico, nível até tecnológico e universitário, né? Nós temos todos esses níveis. E esta formação profissional é importantíssima para o que nós chamamos de produtividade. Você vai ter um trabalhador com mais produtividade, portanto, com condições de ganhar mais salário à medida que ele for qualificado. E o SENAC tem feito um trabalho brilhante pelo estado afora. Nós temos um nível de aceitação dos egressos do SENAC de 80%, 82% mais especificamente. As pessoas que saem do SENAC encontram emprego. Então, aproveite esse momento, quem não tem emprego ainda vai fazer um curso no SENAC, tem até cursos gratuitos, né? E o SENAC está no mercado. O SENAC tem recursos compulsórios, mas tem também no mercado em que ele, por isso, consegue colocar cursos a nível de custo, sem ganho. Não só no nível do primeiro emprego, mas já desenvolveu? Sem dúvida, tecnológico. Nós temos na área de informática, de idiomas, de administração, de gestão. Tem mais de 500 cursos. E nós somos no Rio Grande do Sul, a plataforma geradora, o SENAC do Rio Grande do Sul, é o que gera os cursos EAD, à distância, para todo o Brasil. Aqui no centro de Porto Alegre, ali onde está a sede da FEComércio, tem um edifício todo preparado para fazer os cursos de formação profissional à distância, com polos presenciais em todos os estados, e a cada reunião do conselho a gente cria, lá em canto do Brasil, mais um polo presencial que tem que ter alguma coisa. Mas hoje, até as novas normas para cursos técnicos, que não exijam uma responsabilidade profissional, elas podem ser 100% em EAD, por conta de que há uma presença virtual do aluno com o docente. O senhor referiu a sede tradicional já, na Alberto Bins, entre a Coronel Vicente e o viaduto Nossa Senhora Conceição. Mas quando passei, já acho que uns 2 anos, andando pela Freeway, vi sendo erguido um edifício, eu perguntei, que prédio é aquele ali? E disseram, vai ser a sede da FEComércio. Iniciativa sua, da sua diretoria? Na verdade, esse prédio ele é um sonho de muitos anos, né? Quando houve a unificação, eu sou da nova FEComércio, vamos falar assim, unificada. Sim. No ano de 2000 nós assumimos, as 5 federações foram unificadas numa só. Havia varejista, atacadista, gêneros alimentícios, turismo, hospitalidade, ficou tudo numa única federação. Tiveram grandeza aqueles presidentes de formar uma única federação e, com isso, passaram a comandar os 2 S's do sistema terciário do comércio, que é o SESC e o SENAC. Com isso, a gente teve mais musculatura e lá o nosso presidente Sabadini teve um sonho. Nós vamos fazer a nossa nova sede num outro lugar para termos, porque aqui, de fato, onde estamos instalados, é um prédio do SESC, funciona muito bem, mas já está, como posso dizer assim, não atendendo mais às necessidades do tamanho da nossa entidade. E aí se sonhou, ele comprou o imóvel, teve muita dificuldade para conseguir viabilizar um projeto, mas hoje está se materializando, depois de todo esse tempo, esse prédio que deve ficar pronto em setembro até dezembro do próximo ano. Eu diria, vamos acreditar aí ao presidente Sabadini, ao presidente Zildo, né, a mim também, porque estou tocando a obra, mas não é uma obra só minha, não é na minha diretoria, mas sim é um sonho de muitos anos. Não faltará recursos, os recursos estão disponibilizados, né? Não depende dos nossos resultados anuais, mas sim, felizmente, nós temos aí recursos já prontos pela obra contratada e só não ficará pronto no prazo se alguma coisa acontecer, mas por falta de recursos, por falta de andamento da obra, não vai deixar de acontecer. Eu já ouvi algumas vezes a pergunta em relação à existência. Cada município do Rio Grande do Sul, praticamente todos os municípios têm, cada um dos municípios, a sua associação comercial,
e se unificam na Federação, que é a Federação das Associações Comerciais. Qual a diferença entre as atividades da FEComércio e da Federação? A Federação é uma entidade associativa. Ela faz um belo trabalho político, ela reúne os 5 segmentos até, vamos fazer os 3. Ela reúne o setor primário, às vezes as associações rurais estão dentro das ACIs das cidades. Associações Comerciais e Industriais. Industriais. E algumas têm até o setor primário lá dentro. Sim. Essas entidades são filiadas à Federação, a Federação das Entidades Associativas do Estado do Rio Grande do Sul, Federação. Sim. É uma entidade associativa. A Federação do Comércio, ela é uma entidade sindical de segundo grau. Nós temos 109 sindicatos filiados por todo o Estado e ela tem a representação sindical de todo o setor terciário, esse que a gente falou, de comércio de bens, serviço e turismo. Essa é a diferença básica de uma entidade para outra. A Federação é uma entidade associativa, tem um belo trabalho político também, reúne as suas entidades associativas, mas nós reunimos os sindicatos desse setor. E já falando de sindicato, posso dizer que a gente está enfrentando uma nova realidade que coube a mim como presidente nessa transição. Com a reforma trabalhista também tivemos a desobrigação da contribuição sindical. E uma realidade que nós estamos enfrentando tranquilamente. Nós achamos que este é um alinhamento mundial desse setor, é assim que no mundo funciona. A contribuição, a obrigatória, ela deixa o sindicato muito confortável para não fazer ação em favor dos seus representados, e a não obrigatoriedade nos leva a ter que mostrar representatividade efetiva, fazer a negociação coletiva correta, que atenda o representado, e fazer produtos e serviços que lhe facilite a vida do empresariado, defender, acima de tudo, os seus interesses. Nós temos a diferença em relação à Federação, que nós podemos judicializar qualquer ação ou reivindicar, representar judicialmente toda a base representada. A Federação representa só os seus associados, quem está associado. É diferente nessa questão apenas. Mas o que nós entendemos da perda da contribuição sindical como uma mudança, uma modernização, assim como a legislação precisava ser modernizada, essa questão da reforma sindical, a gente nunca imaginou, falava assim, a reforma sindical, ela veio com a reforma trabalhista e pegou a todos tendo que se ajustar. Temos que nos reinventar, mas estamos sobrevivendo com isso, não deixamos de ter os serviços que fazíamos e vamos continuar tendo a estrutura que temos, e estamos aí concluindo a nossa sede, mostrando que isso não afetou o nosso desempenho. Presidente Luiz Carlos Bono, nos fale agora sobre o SESC. Pois é, o SESC é esta maravilha, né, que presta, assim, mais do que saúde, educação, saúde, odontologia, diversão, cultura. Hoje o SESC faz um atendimento integral que chega a chamar de estado de bem-estar social. Nós estamos contratando nas nossas unidades, muitas delas já, que nós atendemos desde a criança, no SESCinho, que ela entra lá e recebe tudo de graça, alimentos, entra de manhã, sai no final do dia, recebe alimentação, recebe roupa. Depois nós atendemos os jovens, nós atendemos as pessoas mais velhas no curso, o SESC, e depois atende a que chamamos de maturidade ativa, a terceira idade ou a melhor idade. E agora nós estamos contratando médicos para que eles entretenham essas pessoas, médicos generalistas, né? Para que elas, mínima coisa, poderão ser atendidos sem ter maior preocupação. Então, é um atendimento integral à pessoa, ao comerciário e à sociedade. O SESC faz um trabalho brilhante, o SESC faz o maior trabalho de cultura no Estado, e eu até não condeno as autoridades públicas que não fazem, porque um Estado que não tem recursos para pagar os funcionários, para fazer infraestrutura, vai gastar com cultura,
Então, já que nós temos esta missão, o fazemos muito bem. A cultura no Estado, nós temos 13 teatros, né? Fora salas de apresentação que não são teatro, mas são 13 teatros em formato de teatro pelo Estado. E fazemos uma cultura customizada. Lá naquela cidade, provavelmente não chegaria jamais um espetáculo que nós levamos lá, porque ele é contratado a nível nacional. Pelo Departamento Nacional, nos coloca aqui com custo razoável e sem custo para a população, lá na ponta. E eu destaco e enalteço, porque já acompanhei inúmeras vezes a iniciativa do SESC, música durante uma semana em Pelotas. É o Festival de Música. O Festival de Pelotas é encantador. O Festival Internacional de Música de Pelotas foi achar o parceiro certo, na hora certa, com os parceiros certos. O SESC tem todo esse pendor, esta condição de fazer cultura, né? E aí, lá em Pelotas, tem todo um ambiente receptivo para se fazer esse Festival Internacional de Música, que acredito está várias edições. E, se não, sei lá, eu já tive, em todas elas eu estive no encerramento e quero estar esse ano de novo, no dia 24 então vamos nos encontrar lá. De janeiro. Que bom. Porque é encantadora a motivação, a presença de alunos que vêm de todo o país. Do mundo. Do mundo, para as aulas com grandes professores. Vêm do mundo, os alunos são de todo o país. E agora a nossa satisfação é de que aqueles primeiros alunos já são músicos atuando. Na orquestra. Então, realmente, eu penso que chego a sonhar que Pelotas se tornará um cluster de música no Brasil por conta do Festival Internacional de Música que lá acontece. E tem tradição, o seu conservatório centenário, o seu Teatro 7 de Abril. O Teatro 7 de Abril foi construído 10 anos antes do nosso São Pedro de Porto Alegre. Que loucura. Então tem toda uma tradição. E eu lembro que o prefeito Fetter Júnior, quando tomou conhecimento, quando o SESC foi buscar a colaboração da prefeitura, ele me disse, ele não pestanejou, ele imediatamente concordou em ser um parceiro. A prefeitura é uma grande parceira, uma grande parceira, temos outros parceiros também, mas a prefeitura é a grande parceira para que isso possa acontecer. Mas a gente bota bastante recurso lá, mas vale a pena. Colônia de férias. Olha, isso é a parte mais tradicional do SESC, né? Começou lá, que ano? De 1946, nós temos fotografia lá, o SESC foi fundado em 1946. Tem fotografia lá de ônibus que ia para a praia, aquelas excursões para Rondônia. Corrente, pela beira da praia, corrente nos pneus. E hoje nós temos o SESC tem 3 hotéis. E nós não temos hotel para competir com a iniciativa privada. Aliás, jamais podemos fazer isso. Nós recebemos recursos compulsórios e, portanto, não podemos competir com quem nos contribui. Mas nós temos um hotel aqui, na Protásio Alves, o antigo SESC Campestre, né? Que tem lazer no verão, aquilo lá fervilha, e agora a novidade é que a piscina vai ser aquecida e coberta, então vai ser usada o ano todo. Nós temos lá uma quadra esportiva, está sendo usada para os jogos aí de uma categoria que eu não sou muito versado nisso, mas está sendo usado aí profissionalmente. Também temos um hotel em Gramado e um hotel em Torres, que faz o grande veraneio dos gaúchos. Mas, acima de tudo, nós compramos milhares de vagas de hotéis particulares para os comerciários e a população poder usarem as férias de verão. Então, a temporada de férias que o SESC promove, ela movimenta a economia. Eu não vou querer errar um número aqui, mas, se não me engano, são 54 mil vagas de hotéis com pensão integral que a gente compra, que a gente compra da iniciativa privada, disponibiliza para o comerciário, ele paga em 12 ou 10 prestações e tem o seu veraneio barato. Isso é um grande trabalho que o SESC faz. Vamos agora ao ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Presidente Luiz Carlos Bon, no ponto final, a sua mensagem
depois dessa análise que o senhor fez de maneira tão acurada e tão precisa sobre a realidade nacional, a realidade estadual e o desenvolvimento de tantas atividades da FEComércio? Olha, em primeiro lugar, a FEComércio vai continuar defendendo quem empreende. Esse é o nosso foco número 1. Para isso nós existimos. Ela dirige o SESC, o SENAC com muita competência e vamos continuar fazendo isso, mas acima de tudo nós vamos continuar nesta luta de defender a quem se põe no mercado para enfrentar a dificuldade que é empreender no Brasil. E nós vamos continuar, não cartorialmente, não por nós, mas sim pela sociedade, porque é só da iniciativa privada que vem a riqueza. Não existe, o governo é meio e não é fim. O meio é quem gera riqueza, quem gera emprego e também imposto é a iniciativa privada. E é esse setor que nós vamos continuar, defendendo. Nós temos grande esperança neste país. Cheguei a ter algumas preocupações durante o processo eleitoral. Posso lhe dizer que algumas noites não dormi, em face de uma possível, um resultado que a todos nós, empresários ao menos, da iniciativa privada, não agradaria, né? Mas hoje, tanto no Estado quanto a nível de Brasil, nós estamos muito esperançosos e confiantes, porque nós vamos crescer 2,8% a nível de Brasil, vamos crescer 2,1% aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos ter um câmbio aí em torno de 3,8%, a taxa de juros, na pior das hipóteses, do juro básico da Selic poderá ser lá 7%, e temos uma inflação controlada. Então temos tudo para que este país maravilhoso, esse estado, que é uma pujança. Eu viajei 110 mil quilômetros no meu primeiro mandato pelo estado e fico impressionado de ver a qualidade do nosso povo, a qualidade do nosso comércio, a qualidade da nossa indústria. Por isso eu quero, no final aqui, colocar uma frase que eu acho muito pertinente. A gente ouve lá fora, então o estado do Rio Grande do Sul está quebrado. Não, o estado do Rio Grande do Sul não está quebrado, me dá licença. Quem está em situação de dificuldade são as finanças públicas do Rio Grande do Sul, que devem ser corrigidas. Agora, nós somos um estado pujante e que inventamos muitas coisas aqui. De onde saiu o SPC? De onde saiu o cooperativismo? De onde saiu uma série de coisas maravilhosas que esse estado tem. Eu até diria, na questão esportiva, e não é a minha especialidade, nós temos 2 times excelentes, né? Não depende de governo, tem seus estádios próprios, né? Que estão agora entre os 4 melhores do Brasil, os 2 são do Rio Grande do Sul. Esse estado é maravilhoso. Chegamos ao final do Pampa Debates. Eu tive o prazer de entrevistar o presidente da FEComércio, o senhor Luiz Carlos Bon, que aqui fez uma análise muito precisa e muito lúcida sobre o quadro nacional, o quadro estadual e relatando aqui sobre as atividades da entidade que ele preside com tanta segurança, tanta firmeza e tantos êxitos. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Muito obrigado. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.